Lopes. Boa noite a todos. Dou início à audiência pública marcada por este Poder Legislativo piracaense, destinada à apreciação do projeto de lei número 12 de 2021, que estabelece o PPA, Plano Plurianual do Município de Piracaia para o período de 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração municipal. Cabe a mim, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a honra de presidir e conduzir os trabalhos da presente audiência. Esclareço que estamos realizando as audiências de maneira presencial, porém respeitando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Agradeço a presença do senhor prefeito municipal, dos vereadores, das representantes do Poder Executivo e de todos que acompanham esta transmissão ao vivo. Esclareço ainda que a presente audiência pública será realizada nos termos do artigo 282 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Conforme amplamente divulgado, fizeram inscrição para fazer uso da palavra os seguintes munícipes, respeitando-se a cronologia dos momentos de inscrições. Leandro Rafael Apendino, Rafael Rizaro dos Santos, Lilian Pires Staninger, Helena Romano, Cristiane B. dos Santos. Vale lembrar que, conforme dispõe o regimento interno desta Casa, o debate deverá limitar-se ao tema, conforme o tempo determinado por esta presidência. Cada um terá 5 minutos para o uso da palavra. O vereador que desejar interpelar o expositor poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, logo após o término do uso da palavra, do uso da palavra pelo expositor, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Passo a palavra, portanto, ao senhor Leandro Rafael Apendino. Vai falar do microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Leandro Rafael Apendino. Eu sou morador de Piracaia desde o início desse ano, vindo de São Paulo, e tenho interesse em investir na cidade na área do turismo. Algo que deve acontecer a partir já da próxima semana, com a abertura da empresa. E eu vim fazer, senhores, uma defesa enfática da pasta, pelo que eu tenho participado de reuniões como membro ouvinte do Contur, participado de conversas na cidade, até que eu saiba, existe um orçamento para o ano de 2022, se não me engano, na ordem de R$175 mil. Eu trouxe aqui, rapidamente, alguns itens que reforçam por que eu vim aqui fazer essa defesa. Segundo o IBGE, antes da pandemia, o turismo representou 3,71% do PIB em 2019. Até que eu saiba, o que está destinado no orçamento, a pasta do turismo diante do orçamento geral, ele não passa de 0,01% de investimento para o ano que vem. Atibaia, eu tenho conhecimento que prevê em torno de 0,07%. Diante de todas as necessidades que eu tenho visto para Piracaia, sem contar que o turismo, de acordo com vários estudos, FGV Projetos, estudos Euromonitor, Plano de Turismo São Paulo 2030, é um dos segmentos, dentre os 5 principais segmentos para o ano que vem, que deve gerar o maior número de empregos. Não só gerar emprego, mas também a manutenção desses empregos. Apesar do turismo virtual incremental, que isso já existe no Brasil ser grande, as pessoas querem viajar. Eu tenho muitos amigos em São Paulo que vêm. Piracaia está dentro de um diâmetro aí em torno de 100 quilômetros. Hoje as pesquisas mostram que as pessoas das grandes capitais têm interesse
até 200 quilômetros de fazer o turismo local. E diante de tudo que eu vi que Piracaia tem definido já, diante da pasta de turismo para o turismo incremental rural, eu acho que 175 mil, diante já da manutenção de alguns atrativos turísticos, ele é muito pequeno. Eu rodei existe um roteiro já pré-estabelecido através do Contur, através da pasta do turismo, e eu tive a oportunidade, mantendo todas as recomendações de segurança, passar por essas propriedades e conversar com alguns dos proprietários. E eles esperam muito, muito mesmo do desenvolvimento. Eles carecem ser desenvolvidos para que eles possam receber melhor e receber mais. Em particular, a minha empresa, eu estou abrindo uma empresa de transporte turístico, mas eu pretendo estender também fazendo agenciamentos. E aqui tem um potencial maravilhoso. Diante das pesquisas que eu fiz, eu entendi que pelo menos ter 0,35% do orçamento, sabendo que os recursos são finitos, mas eu acho que já seria um grande passo para que a gente fizesse projetos para o ano que vem, mantendo e trazendo novos empregos e colocando de vez Piracaia no cenário do turismo, numa região bem grande, compreendida aí entre serras e águas. Então, essa é a minha defesa. Entendo que esses recursos devam vir de outras pastas, porém, o turismo é uma das pastas que, acredito, tem a maior transversalidade dentre todas as pastas. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor Leandro. Por gentileza, se algum representante do Executivo ou o senhor Prefeito quiserem manifestar acerca das colocações do senhor Rafael, os senhores vereadores também, por favor. Pode falar. Costume. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Piracaia, na pessoa no qual eu saúdo todos os servidores da Prefeitura, vereador Tiago, que eu também, na pessoa de quem eu saúdo os demais vereadores, nosso vice-prefeito municipal, professor Rogério, público que nos assiste pela internet, boa noite a todos. Leandro, primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas à nossa cidade de Piracaia, e como é bom a gente ouvir pessoas que estão imbuídas em investir na nossa cidade. Eu acredito também no turismo, foi uma das minhas bandeiras na campanha. Eu acho que o turismo agrega muito e pode trazer desenvolvimento para a nossa cidade ainda mais. Então, eu acho mesmo pequeno o orçamento previsto aí no PPA, a previsão no PPA, para o turismo nos próximos 4 anos. Acredito que nós tenhamos condições, e isso acho que o prefeito deve também, acho que acredita nesse sentido, porque acaba utilizando receitas orçamentárias depois, há um remanejamento, porque eu acho que o turismo em si custa mais para o município. Apesar de estar previsto isso, há algumas festas que às vezes não tem mais cunho turístico do que cultural, acaba utilizando o orçamento de outras pastas, aí não sei dizer quais, mas eu acho que a gente tinha que ter se a gente quer uma cidade turística, se nós acreditamos numa cidade turística, é muito baixo essa previsão orçamentária. Então, é de se pensar essa casa, juntamente, lógico, com o Executivo, mas a gente pensar o que nós pretendemos para a nossa cidade de Piracaia. Se é turística, é industrial, eu acho que dá para ser uma proposta mista, que a gente defende isso,
que a cidade aqui em si seja turística e que haja investimento na parte de desenvolvimento industrial, empresarial, na região de Bataatuba para frente, lá Canedos. Então, deixo aqui também, agradeço essa preocupação do Leandro, que está chegando agora aqui na cidade, mas já tem essa preocupação e com razão, né, está investindo aqui na cidade, e quem investe quer retorno, quer apoio do poder público. Obrigado. Vereador André, por favor. Eu quero cumprimentar o Silvino, o prefeito municipal, o Thiago, né, que preside a sessão, aí a questão do orçamento, aos vereadores aqui presentes, a Cris aqui, a Vilma e a Gabriela, a Vanessa, que representa o Departamento de Turismo de Piracaia, Rogério, vice-prefeito, Rafael do Contur, ao público aí que nos assiste, né, pelas redes sociais, cumprimento a todos aí. A questão do turismo de Piracaia tem que ser visto com bons olhos aí, porque a gente é MIT. E o MIT é como se fosse um passo para a gente chegar na instância turística. Então, se a gente não apresentar bons projetos e levar essa bandeira do turismo para a gente chegar a ser uma instância turística, talvez Piracaia ou pode sair do MIT ou continuar, né, como município de interesse turístico e receber só uma pequena parcela. Então, investidores aí, Piracaia, como está muito próximo de São Paulo, da região metropolitana, região de Campinas, região de São José, se a gente não conseguir investir e mostrar o potencial turístico que a gente tem aqui, e agora nessa pandemia toda, que a gente está muito próximo desses grandes centros, e é onde agora é o momento de mostrar, porque as pessoas não vão viajar longe, vão viajar nos centros mais próximos. E Piracaia é um destino turístico muito próximo aí dessas grandes capitais, desses grandes centros. Então, a gente pode estudar com mais calma aí depois, para tentar dar uma melhorada, para tentar levar a Piracaia como para uma instância turística aí no futuro. Então, são as minhas considerações. Presidente, só para registrar aqui, o vereador Ximenes me contatou, disse que não pôde comparecer, pediu para registrar que ele tinha um compromisso agora à noite e não ia conseguir comparecer. Presidente. Tá bom, está registrado aqui as justificativas do vereador Ximenes. Rodrigo. Presidente, boa noite, senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal, Silvino, Damarson, que compõe a mesa, Cris, a todos, boa noite, bastante gente aqui hoje, isso é importante, todos incumbidos aí aos interesses da nossa cidade, nossa querida Piracaia. Eu acho que tudo que foi colocado aqui referente ao turismo é importantíssimo, né? A cidade tem a característica turística, mas nunca teve, de fato, o empenho promovido a esse setor. Logo no começo, em 2017, quando tomamos posse, o Silvino veio com essa ideia, né, de melhorar os pontos turísticos do nosso município. Primeiro, para ter um turismo na cidade, nós temos que ter os pontos turísticos, que nós tínhamos, só que estavam completamente abandonados. Santo Cruzeiro, Parque Ecológico, as praças municipais, ao redor aqui da igreja, e nós viemos com essa ideia. Como é que a gente traz a população aqui? Como é que nós trazemos pessoas de outras cidades para o nosso município, sendo que está tudo, para a pessoa ver mato, então não adiantaria. Hoje a cidade está tendo uma cara nova, os pontos turísticos estão sendo melhor cuidados. Haja vista que daqui a um tempo também o nosso portal vai passar por uma grande transformação aí para receber as pessoas que vêm de outras cidades, os turistas, né? E estamos tomando outro modelo também, que é o modelo de turismo MDB, que são as bicicletas também, que está virando uma febre na nossa cidade, muitos adeptos aí nas áreas rurais, até aproveitando aqui o que o prefeito está presente, colocar as placas de indicações nas áreas rurais, que é um pedido bem forte aí dos adeptos, né? A Vanessa também, que está incumbida aí na questão do turismo, e eu acho muito importantíssimo, assim como o vereador Edmilson disse, aumentar o recurso, porque o recurso hoje é bem escasso, malemada para pagar aí a folha de funcionários aí do funcionalismo do turismo. O André também ressaltou, importantíssimo as palavras dele. Eu quero ressaltar também, tive uma reunião com o Tonho hoje, nós somos muito ligados ao esporte. E o esporte do nosso município também, senhor prefeito, encontra-se não totalmente abandonado, mediante o que é possível, está sendo feito, mas ainda dá para melhorar, dá para fomentar mais ainda o esporte. Hoje eu vi lá o
o Edmárcio lá, até no pai da Cris, aqui no Chiquinho Chaveiro, indo com um carro velho lá para trocar que a chave está quebrada. Então nem o carro para transportar aí os alunos, aí, as crianças para outra cidade, para levar o nome da nossa cidade, a gente não está tendo. Então eu com o Tonho aí, que somos adeptos ao esporte também, pedimos um empenho maior em questão esporte, um orçamento mais favorável, para que nós possamos também ajudar nessa questão. No mais é isso, boa noite e agradeço a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito Silvino Sintra, aos demais vereadores, a todos aqui presentes. Primeiramente, queria dar boas-vindas ao empresário que teve interesse no município de Piracaia, com certeza fruto do trabalho que vem sendo executado. Acho importante a gente falar sobre o turismo, embora teve uma ampla divulgação, tanto nas rádios, jornais, a gente sabe que poucas pessoas realmente participam, né, de reuniões como essa, mas é importante, né, dessa forma agora, ao vivo, e vai ficar gravado também para que todos conheçam um pouco mais. Parabenizo aqui a Vanessa pelo trabalho que tem realizado em frente ao turismo. A gente sabe que a gente sempre falou que Piracaia, a gente sempre quis Piracaia como referência no turismo, né? E as dificuldades que encontram sempre são orçamentárias. Então acredito que agora com essa reunião, com as pessoas aqui que estão aqui justamente para trabalhar quanto a isso e que venha realmente mais empresários, mais pessoas interessadas. Momento difícil para todos, mas a gente tem que estar preparado ainda mais para o nosso turismo. No mais é isso, e peço para que todos acompanhem, mandem também suas perguntas aqui pela transmissão, que vai ser bastante importante para todos aqui. Do Executivo, alguém deseja fazer uso da palavra? Na verdade, vai ser era só para interpelar, né, essa palavra, ou vai depois ao final vai abrir de novo? Como é que ficou? Porque tem mais gente para falar ainda, né? Sim. Ele trouxe o assunto relacionado ao turismo. Então, nós debatemos esse tema, depois passamos a palavra para o próximo inscrito. Perfeito. Vamos lá, do Contur, o Rafael ainda vai falar. Então. Bom, então, a gente... agora eu passo a palavra para o senhor Rafael Rizaro dos Santos, né, possivelmente o presidente do Contur. E aí, se alguém quiser fazer mais alguma colocação referente ao turismo, fica à vontade. Oi, pronto. Boa noite a todos, boa noite ao Rodrigo e a todos os vereadores, ao Silvino, ao Rogério, Cris, Vilma, Gabi, boa noite a todos. Venho continuando no assunto de turismo aí, como empresário, munícipe e posteriormente como presidente do Conselho Municipal, continuar na defesa da gente chegar ao menos nesse 0,35 que o Leandro começou a defender. O recurso do ano de 2021 para o município de Piracaia, para a pasta de turismo, ele já foi quase esgotado. E a gente está no mês 5 ainda. Porque a pasta puxou a manutenção de diversos atrativos turísticos, ela puxou para si. A conservação dos banheiros, restauração de porta, de banheiro de parque ecológico, todo o gradil do Santo Cruzeiro. Agora começou a restauração do piso, do deck da casa do artesão. Então ela abraçou a manutenção de diversos atrativos turísticos, está se investindo no peão, fazendo ponto de venda. O dinheiro de 2021 daqui a pouco acaba no primeiro semestre e vai precisar de mais orçamento. Então, se continuar do jeito que está, apenas aplicando a inflação, nos anos seguintes agora a gente vai ter o mesmo problema. Essa semana eu tive reunião com 2 empresários aqui da cidade. Eles chegaram em novembro na cidade e começaram a investir em turismo. Um está realizando comprou uma pousada e realizou uma super reforma na pousada, e o outro um camping de alto padrão ele está realizando. Somente esses 2 empresários juntos, entre a aquisição dos imóveis e o início, para eles estarem operacionais, eles já investiram mais de 5 milhões de reais de novembro à data de hoje, conversando com eles. Eles falaram, tudo aqui que tem em Piracaia, das lojas de madeira, de material, a gente deu opção por comprar daqui. Então, 2 empresários apenas, na área do turismo, mais de 5 milhões de reais investidos na cidade, de novembro ao dia de hoje. A hora que a gente vai falar com eles, legal, você já está recebendo? Estou recebendo. O que está acontecendo? O hóspede está ficando dentro da pousada, não está saindo. Por que não está saindo? Porque a gente não consegue ainda sinalizar
a trilha do Mirante, a gente não consegue sinalizar a volta da represa, a gente não tem ainda um trabalho estruturado no Vale do Atibainha, que tem um potencial de ecoturismo enorme. Então a gente tem potencial, a gente já tem os investidores, já estão trazendo renda para o município, estão trazendo divisas, gerando emprego, mas estão com a dificuldade de oferecer serviços para os seus hóspedes. Então, precisa realmente haver, a gente não pode ficar contando só com o dinheiro do MIT. Esse ano a verba foi cortada pela metade, não veio, então a gente vai ter que aguardar a obra do Santo Cruzeiro, a gente precisa focar no assunto. Então esse 0,35% é muito importante. Para os anos que vem aí, estava em reunião com a Vanessa essa semana, para 2022, meu tempo não está rolando, mas alguém controle, por favor. Para 2022, a gente tem a previsão da sinalização da trilha do Boa Vista, projeto Revelando Piracaia, Festival Gastronômico da Truta, que já inicia em 2021, a implantação de banners fixos para divulgar o turismo em determinados pontos da cidade. A gente não tem em Piracaia um material gráfico. Se a gente vai para Atibaia, eu fui representar Piracaia num festival de esportes náuticos na USP, no final do ano passado, tinha um stand para cada cidade. Eu estava sozinho, sem nada para expor no stand de Piracaia. A cidade de Atibaia, Mairiporã, com livros, detalhando o investimento da cidade, detalhando os atrativos turísticos, tudo bonitinho. Eu tinha um folheto do Capril, um folheto do passeio de caiaque e o mapa turístico do Nelsinho. É o que eu tinha para apresentar. Eu não tinha. E as outras cidades eram um evento de investidores náuticos. O que a gente tem aqui mais é água, é a represa. Eu não tinha nada, números para mostrar para ele. Então a importância de se ter essa folheteria. Os eventos, eles se repetem para 2023, onde 2023 a gente tem a revitalização e sinalização, que é um trabalho constante da urbana e rural. Para 2024, como importante, a gente tem a revitalização, projeto da revitalização das estações de trem, que são um patrimônio enorme. A estação do Arpuí, ela está, boa parte dela ainda conservada, apesar de parecer uma bagunça ali. É possível de um restauro, a estação que está mais fácil de se aplicar um restauro. Para 2025, a gente tem projetos da instalação do playground do SECAP, playground do Cruzeiro, as parcerias com o SENAC, para capacitação dos empreendedores do ramo de turismo. Então, chegar no 0,35 é primordial, é o mínimo que a gente pede, para a gente dar um retorno para esses investidores, para eles poderem ver que não é só eles que estão investindo, o município está investindo. Porque, para mim, como empresário, de 2019 a 2021, eu sozinho com os meus eventos, que todos aqui já conhecem, devido ao porte que eles se tornaram, trouxe mais de 2.000 pessoas turistas para a cidade, de março de 2019 a janeiro de 2021, que a gente ainda não teve eventos por causa da pandemia. Só 2.000 ciclistas vieram para a cidade. Aí mostra a importância do esporte que o Rodrigo falou. Então, mais uma vez, salientar, para a gente chegar a um mínimo nesse 0,35, que vai dar alguma coisa perto de 500 mil reais em alguns quebradinhos. Então, para a gente fazer jus ao investimento dessas pessoas, para conseguir melhorar a via de acesso, sinalização, que essas propriedades, em boa parte, é na área rural, que é o atrativo de Piracaia, a represa e a área rural. Então, a defesa desse 0,35 com todos esses argumentos, e qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, senhor Rafael, pelas palavras, pela sua manifestação. Senhor prefeito, só quer fazer uso da palavra, por gentileza? Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, quero agradecer o presidente dessa audiência pública, vereador Thiago Bueno, vice-prefeito, professor Rogério. Queria também agradecer a todos os vereadores presentes nessa casa, Gabriela Zanotti, nossa controladora interna, doutora Cris, nossa coordenadora geral administrativa, a Vilma, nossa assessora financeira, funcionários da Câmara Municipal, a Vanessa, nossa diretora de turismo, ao Leandro, ao Rafa e aos vereadores que me presidiram antes da fala. Primeiro, eu queria relembrar um pouco, em 2017, no qual a gente foi eleito, até o André
era o vice-prefeito. Nós tínhamos um departamento que era turismo e cultura junto. Pegamos aí uma dívida gigante, a gente não sabia nem o que era turismo na cidade de Piracaia. E o que acontece? Nisso daí a gente conseguiu verba, a gente conseguiu melhorar. Hoje a gente conseguiu nessa gestão no começo já separar turismo e cultura, não na dotação orçamentária, mas já conseguimos separar o orçamento. A questão que você fala, Rafael, a questão da manutenção, você está um pouquinho só equivocada, porque hoje toda a manutenção ela é feita também pela coordenadoria operacional, ela não sai do turismo. Então a gente tem um vácuo no turismo, mas o dinheiro sai da coordenadoria operacional. Fazer a limpeza, muitas delas são feitas. Limpeza do Lago da Vila Biarritz, que estava abandonada, a gente revitalizou, são feitas por frente de trabalho, pela falta do quê? Por que eu chego nesse valor? Falta de orçamento. Uma coisa é dotação orçamentária, outra coisa é dinheiro na prefeitura. Nós estamos no meio que nós não temos, quando vem discutir dotação, está aí a Vanessa que teve reunião comigo antes de ontem, está se investindo agora R$30 mil, que a gente está arrumando dotação, no qual sentei com a Vilma, que está passando para fazer o quê? A questão das lixeiras, a questão das placas indicativas, a gente já vai fazer no segundo semestre isso daí. Quando se fala de um orçamento, eu acho super importante isso daí, e os vereadores, eles têm a liberdade de mexer no PPA. O que acontece? Hoje nós mandamos um orçamento para a Câmara, só para você ter noção. Nós fomos aí abençoados por uma dívida da Sabesp de R$1.352.000. Eu preciso mostrar para o tribunal, para o juiz, que eu tenho dotação para pagar. Você sabe o que é ter um orçamento enxuto e mandar para eles que eu tenho que ter R$1.352.000 de dívida da Sabesp, que vem de mandatos bem antes, mas estourou, precatório, eu tenho que pagar. Se eu não pagar... Então o que acontece? Nenhum momento nos 4 anos, a administração no qual eu fui prefeito e o André era o atual vice, negou alguma coisa, muito pelo contrário. Se mexe em dotação quando vem a demanda para o turismo. Eu fico bastante feliz quando se compara a cidade de Piracaia com a cidade de Atibaia, porque antes ninguém lembrava que Piracaia existia. Hoje eu fico feliz porque vocês estão comparando a uma cidade que tem um orçamento de 600 milhões ano. Piracaia, com muito custo, se aumentar a dotação esse ano, se a gente aumentar a receita, a gente consegue mandar um orçamento para a Câmara baseado aqui em 100 milhões de reais, onde é dividido e quase eu não consigo manter a estrutura física da prefeitura. Então o que acontece, Rafa? Você como presidente do Contur, quando fala até do festival gastronômico, a primeira pergunta que eu fiz para a Vanessa, quando ela me mostrou, eu falei, nossa Vanessa, a prefeitura que pagou? Não, Silvino, quem pagou foi o Rotary com parceria. Então eu acho assim, agora está na hora de todo mundo se unir aqui e achar assim que a prefeitura também não é a tão mãe. Eu acho que temos que buscar a parceria. A Vanessa me mostrou como vai ser feito o festival gastronômico. Eu falei, quanto que fica para fazer isso? Ah, Silvino, acho que é em torno de 25 mil, a gente baseou, né, Vanessa? Eu só falei, quem que pagou a Atibaia? Porque eu estou vendo o símbolo do Rotary. Ah, não, a gente conseguiu, a Atibaia fez com o Rotary, não saiu do orçamento da prefeitura. Sendo que lá, o investimento do turismo lá é gigante, porque eles têm dotação orçamentária. Então, primeira coisa, eu acho que agora é super importante você, como presidente do Contur, as pessoas que querem investir, deixar claro que a prefeitura está de portas abertas. E a questão é dotação. Então me tragam os projetos que querem ser feitos, que eu tenho certeza, sentado com a Gabriela, com a assessora financeira, com os vereadores, nós conseguimos mexer em dotação. Você está entendendo, Rafa? Porque se eu tiro de alguma parte, sabe o que vai acontecer? Vai faltar dotação para mandar para a Santa Casa, falta dotação para mandar para a PAI, falta dotação para mandar para a coordenadoria operacional, porque a gente não está discutindo dinheiro. Eu entendo a pressão, mas se vocês tivessem uma administração de porta fechada, eu garanto que a gente tinha que batalhar. Hoje, vocês vão ver que os vereadores vão ter dificuldade, porque eu já fui vereador nessa casa, junto com o vereador Edmilson, a dificuldade de remanejar numa peça orçamentária é muito difícil. Você tira, você vai tirar, eu vou falar, tudo bem, a gente tira, eu acho que super tem que respeitar vereador legislativo, eu acho que tem que ser respeitado, eu também fui vereador dessa casa, isso aqui foi uma escola para mim, mas quando você mexe em peça, tem que saber na onde você vai tirar, porque a demanda da cidade é gigante, porque hoje nós temos um
problema na cidade de Piracaia. A falta de dotação orçamentária. Falta arrecadar esse dinheiro e falta aumentar essa dotação. O ano passado nós trabalhamos com uma dotação de 85 milhões ano, 2020, e fechamos arrecadando os 87.500. Esse ano está girando em torno de 92 milhões, né, Vilma? E o ano que vem eu já estou mandando 100 milhões. Porque se eu mando 92 milhões, eu não consigo dividir a prefeitura. Isso que eu estou falando de uma folha de pagamento de 44%. Eu não consigo remanejar essas verbas. Isso que a gente está investindo, 25% da educação que tem que investir, 22% na saúde. Então a gente não consegue. Nós temos uma Santa Casa que consome 6 milhões no ano. Você está entendendo, Rafa? Então, Silvino, o turismo é demais importante. Se o turismo não fosse importante, nós não teríamos lutado tanto para transformar Piracaia em município de interesse turístico. E eu acho assim, ter um trabalho dos vereadores até buscar instância, porque graças a Deus a gente conseguiu mudar a cara de Piracaia. E se eu sou grato e se eu fui reeleito, é porque realmente a gente conseguiu mudar essa estrutura. Agora falta o quê? Falta manter isso daí em pé, e realmente, a gente sabe do mirante, placa, mas eu acho assim, temos aí os investidores, temos você do Contour, que tem feito uma representatividade, os eventos que você trouxe aqui, você sabe que eu super fui parceiro na administração, eu acho que agora a gente tem que se unir e trazer projeto. E falo mais ainda, com o projeto na mão feito, agora eu vou falar mais uma coisa, que a Vanessa, ela tem um departamento no qual só ela é diretora, a gente não tem braço no departamento, nós conseguimos buscar investimentos em Brasília, buscar investimento em São Paulo, na Assembleia, porque cada vereador aqui tem seu deputado e tem sua articulação. Se eu chegar em Brasília com um projeto de dinheiro, eu crio dotação orçamentária, daí da superávit que o dinheiro vem. O problema que está na prefeitura também, a dificuldade de se fazer um projeto, entendeu, Rafa? Para você ver a dificuldade que eu estou, e a Vanessa sabe muito bem disso, da revisão do nosso plano municipal, plano diretor de turismo. Até agora não foi feita a revisão. E quando você procura, a gente conseguiu o Mário Bene, mas o valor que passar é fora do normal. Não que ele não mereça, mas eu não consigo pagar aquilo. E a gente tem um Mário Bene hoje na cidade de Piracaia. Então eu acho assim, o momento agora é o quê? Aumentar sim, tentar aumentar o orçamento do município, receita do município e buscar projeto. Então quero deixar claro, independente do valor que está, eu super concordo, se a gente conseguir entrar, os vereadores têm reunião, por isso que está fazendo essa audiência pública, se conseguir tirar de algum lugar, que eu acho que o orçamento já foi tão exprimido, não significa que está subindo 0,2, 0,3 do turismo, que não vai ser feito investimento no turismo, muito pelo contrário. A gente sabe como executivo da responsabilidade que temos nessa cidade de fazer o turismo. Então, quero deixar claro aqui, não significa que foi a peça orçamentária que só vai ser aplicado aquilo. A Vanessa é uma delas que sabe que eu vou tentar já remanejar, que eu vou mandar projeto para a Câmara, e isso é de mais importante, essa presença, porque quando eu mando um projeto para a Câmara para remanejar a verba, e se eu mostrar para eles que é para o turismo, eu vou lembrar, você lembra da audiência do turismo? Eles estão pedindo, então vocês aprovam o remanejamento. Então, eu acho importante isso daí. Para mim, a audiência pública tinha que estar lotada isso daqui, porque as pessoas têm que saber na onde está o dinheiro da prefeitura e na onde vai ser aplicado. Então, eu quero deixar claro, eu sei que hoje tem aqui os três aí do turismo, os vereadores, a preocupação do turismo, deixar claro que o executivo está preocupado, e nós vamos fazer aquele projeto que vocês bem decidirem. Como a gente foi aí super democrático, a questão do portal da cidade, os investimentos. Então é isso daí que eram as minhas considerações. Obrigado. Obrigado, senhor prefeito. Senhor presidente, eu queria aproveitar, fazer uso da palavra, agradecer, fazer um agradecimento especial a todos os vereadores. Isso aqui, essas audiências públicas, como talvez o Rodrigo tenha comentado, é importante. A gente não tem esse quórum sempre, né? Com esse empenho, aos funcionários públicos do município, que sou um deles, né? Então a gente sabe, nós vemos falando de orçamento tem 20 anos, né, dona Vilma? Então, faz tempo, até quando eu estourei a bexiga da senhora. Vanessa, Rafael, Leandro, outro funcionário público, fica aqui meu agradecimento pela presença de todos. O que nós precisamos, quando o prefeito fala lá do orçamento, 25 para a educação, não é 22 para a saúde, é 15.
Só que a gente está usando 22. Então, isso devido a todo esse procedimento que nós estamos vivendo. Só que isso não acontece, não é um fenômeno que aconteceu só na pandemia. A saúde, ela vem ocupando o orçamento do município de forma global a vida toda. Nunca se gastou só 15% do orçamento. Porque até para se investir no turismo, nós temos que ter um pronto-socorro que consiga atender as pessoas que venham. Então, não é um investimento direto, mas é um investimento indireto no turismo, e necessário, né? Então, isso é importante que a gente saliente, porque é uma defesa do turismo. Quando a gente tem esses movimentos públicos funcionando de acordo, isso trai e mantém o turismo. O principal eu conversei bastante com o Rafael, até na entrada do sítio dele, não é só trazer, é manter o turista aqui. É isso que nos fortalece, né? Também conversei bastante com o Eduardo essa semana, que é um dos investidores que os meninos falaram, uma pessoa que veio para investir aqui, sim. Talvez o prefeito vá, eu já conheço ele de longa data, de outras coisas, porque ele faz um movimento social importante também, talvez ele não tenha comentado sobre isso, mas isso é importante. E uma outra coisa, que nós assistimos várias apresentações nessas 2 semanas, é que o prefeito está pensando, como ele está falando, em aumentar a arrecadação. O município tem um jeito de aumentar a arrecadação. Primeiro, antes de se pensar em planta genérica, é cadastrar quem não paga. E isso é o ponto. Porque para mim melhorar a planta genérica, se eu aumentar de alguém, eu estou aumentando 2 vezes antes de cadastrar quem não paga. Então, primeiro, a gente está vendo se a gente tem dotação e dinheiro para contratar uma empresa para fazer um estudo de georreferência, para que a gente consiga identificar quem não paga nenhum tipo de imposto. Aí, dessa forma, a gente vai conseguir aumentar o nosso orçamento para a gente contemple tanto o turismo, como o esporte, como os outros departamentos, de forma igual. Isso é uma coisa a ser feita de maneira urgente. Na gestão passada, chefiada com parceria no departamento de obras, que o André estava presente, ele com o próprio pessoal lançou lá muitas propriedades e aumentou num ano 500 mil, no outro ano 1 milhão. Isso, a gente está falando de 0,37, isso já ajuda muito. É um serviço que tem que ser dado continuidade e buscar uma maneira que a gente faça isso de maneira definitiva. Então, isso é a nossa meta, é buscar uma maneira que aumente tanto a arrecadação como a dotação. Senhor presidente, eu só tirar uma dúvida aqui, o prefeito, se eu estiver errado, me corrija. Está ouvindo, prefeito? O lixo hoje custa quanto para a prefeitura por mês, em média? 360 mil. 360. Então acho um pouquinho diferente do que a Vilma me passou, em torno de 300 mil. Mas que seja 360. Na média. Na média 360? Vezes 12, 3,600 com mais 720, 420. Sim. Aqui a gente está fazendo uma previsão de 4,760. Tem 600 mil a mais. Posso responder? Não, pode, estou conversando só para o senhor ter noção, nobre vereador. E pode chegar a 5 milhões. Porque o orçamento no começo do ano, do lixo, a gente pegava... Mas por que pode chegar? Pode aumentar? Porque a quantidade de pessoas que estão morando na nossa cidade, a quantidade de tonelada que está sendo Então, mas agora com a reciclagem é o contrário. Sim, o efeito é inverso, o transbordo vai ser menor. Sem problema, exatamente. Então, acho que não tem. Uma coisa compensa a outra. Outra coisa que eu estou fazendo a conta que dá para remanejar... Gestão de cultura, de repente fala que na cultura está deixando 785. Então, eu acho que aqui, e outra coisa, a gente tem que chamar a empresa de lixo e renegociar o contrato, porque época de Covid e tal, era uma solução, várias prefeituras fizeram isso, reduziram o contrato, o valor. Então, acho que a gente poderia chamá-los e se eles não acharem que não está de acordo, rescinde o contrato. Sem problema. Por interesse público aí. Então, acho que aqui a gente consegue tirar uns 500 mil, pelo menos, 600 mil, para mandar, para colocar no turismo. Não, mas você consegue...
Só uma observação. Lógico. Esse valor é porque ano que vem vai acabar o contrato, né, com a MB. Aí a gente precisa passar por todo o procedimento de novo de licitação. Então a gente acaba colocando uma margem, porque a gente não sabe como que está no mercado hoje, cotado, e provavelmente vai aumentar, entendeu? Então, mas é o contrário. Se você deixa uma margem maior, já vai, a empresa já vem, as empresas já vêm para a licitação, a gente sabe como funciona. Ela já vem vendo, ó, tem uma margem maior, tem um orçamento maior, eu vou lá em cima a proposta, chegam 2, 3 empresas conversadas, e chega lá, a gente sabe como funciona. Então a gente tem que diminuir, falar, o nosso limite é esse, vocês conseguem fazer? Até porque nós sabemos que tem o transbordo, quantas vezes foi alguém da prefeitura para acompanhar, pesar o lixo. Então eu acho que a gente tem como reduzir isso daí, e investir na cidade, não é? E outra coisa, e tem outras, como disse, não é só pensar em tributar a população, aumentar tributo, é a gente controlar as despesas. E o prefeito, a gente sabe que ele tem uma boa gestão nesse sentido, tanto que ele pagou uma dívida que veio aí, logicamente, com todo o apoio da prefeitura, dos servidores, tiveram uma gestão eficiente, mas eu acho que a gente tem que pensar em desenvolvimento. Então, essa questão do turismo e também da questão que a gente tem discutido do terreno para fazer um parque industrial novo, essas questões a gente tem que contemplar no PPA, que é a oportunidade de a gente dar um avanço para a nossa cidade. Só festividades, que nem agora, de junho, a gente está cancelando, acho que 160 mil de festividade. Está aqui no Departamento de Cultura, 785 mil reais que entra festividades, tudo na cidade de Piracaia. De repente, com o Covid, você pode remanejar, só que é assim. Isso daí, nobre vereador, tem que estar muito claro. O senhor sabe que o senhor foi vereador junto comigo. Porque, de repente, uma coisa tratada aqui, depois não dá não fazer e subir aqui em tribuna, nobre vereador, falar assim que eu não vou fazer festividades, que eu não quero turismo, que não sei o quê. Então, é muito claro. É isso que tem que deixar claro. O senhor está entendendo? Porque uma coisa decidida na Câmara é o que vai refletir lá no Executivo. O senhor sabe muito bem disso. Quando eu era vereador, com Vossa Excelência também era vereador de minoria, a gente não conseguia aprovar nada aqui. Então, eu acho que hoje que a gente pode ser que a gente consiga aqui a Câmara ter uma união nesse sentido, eu acho que é o momento de a gente definir o que nós queremos para a cidade. Porque não é, às vezes, a vontade do político. Eu sou representante da população, o prefeito também o é. Então, a gente está aqui para ouvir a sociedade, e a sociedade busca isso. Toda eleição, a mesma coisa. Queremos emprego. Queremos o quê? Emprego. Emprego o que é? Desenvolvimento. Se a gente não investir, é importante, a saúde é muito importante. Saúde, educação, todos. Mas se você não criar mecanismos para aumentar a arrecadação e gerar desenvolvimento e receita, a gente sempre vai viver nessa situação. Até porque a gente olha o orçamento. O orçamento a gente sabe. Vai lá, você faz um reajuste anual. Pouco você olha para ele e fala assim, não, agora eu vou mudar o foco aqui, eu vou tirar de outros lugares, vai ter problema. A gente sabe que vai ter problema você tirar, mas a gente precisa focar. A gente precisa focar no desenvolvimento para a cidade. Senhor presidente, só para complementar, a dotação, às vezes, acho que vários itens aí, ele sempre coloca um pouco a mais. Então, se pode, coloca um pouco a mais na questão do turismo, que Piracaia merece essa bandeira aí, com certeza é geração de recurso, geração de receita para o município com o turismo, que se precisar remanejar para a saúde, com certeza vai remanejar. É mais fácil tirar do turismo e mandar para a saúde do que tirar da saúde e mandar para o turismo depois. Você entendeu? E outra, a arrecadação do município que a gente fez nos 4 anos aí, arrecadou 2 milhões, como o Rogério próprio disse. E agora, não sei o que está acontecendo, que parou dessa arrecadação. Porque quando a gente estava lá, veio uma empresa e o orçamento da empresa era maior do que a quantidade que ia arrecadar. A empresa veio aqui, era R$1 milhão que eles pediram. Quer dizer, se vai pagar 1 milhão para arrecadar 2, tudo bem que essa arrecadação ela é progressiva, todo ano vai ter. Mas assim, eu acho que se fizer um trabalho interno valorizando o funcionário, a gente consegue um resultado muito grande. Só interrompendo, não. O que é importante é o seguinte, a gente sabe, quando vier uma demanda aqui, o povo ele sabe o que está acontecendo na rua, ele vendo o que está tendo benefício, a população vê, você vai ver a marginal vai sair agora, quantos loteamentos não foram calçados. Então a gente tem justificativa até para implantar uma taxa de lixo, que foi, acho que passou já na Câmara, mas não sei como é que vai ser aplicado. Mas hoje, é lógico que a gente está num momento de pandemia, não se vai se falar em aumento de tributação. Mas a gente
Sabe, se a cidade estiver progredindo, tiver todo mundo vendo, a população aceita. Mas a gente precisa gerar desenvolvimento aqui. Bom, eu vou dar continuidade aqui à palavra para os inscritos. E aí, no momento posterior, os vereadores terão oportunidade de novo a palavra. E aí a gente traz qualquer outro tema que seja do interesse. Então, nesse momento, eu passo a palavra à senhora Lilian Pires Staninger. Por favor. Não está? Kaká. Não tem, né? Quem tiver contato com a senhora Lilian, por gentileza, se ela quiser fazer uma gravação e encaminhar para nós aqui, porque não tem como passar a palavra para ela de forma virtual nesse momento. Quem tem o contato dela aqui na... Eu vou seguir aqui a lista e depois a gente retorna para ela, tá bom, vereador? Então, por gentileza, passo a palavra à senhora Helena Romano. Também não está? Ah, é? E a senhora Cristiane? Senhora Cristiane B. dos Santos. Então eu sigo a pauta aqui. Abro a palavra agora para o Poder Executivo, ou para tratar de algum assunto que seja do interesse, ou então os vereadores, se quiserem pautar algo para realizar o debate aqui com o Executivo também, fiquem à vontade, por favor. Presidente, alguém do Executivo primeiro? Não? Presidente, o vereador Edmilson levantou uma questão ali, muito importante, assim como a questão também do vice-prefeito Rogério, do desenvolvimento do nosso município, que é muito pedido nas campanhas eleitorais, aí, até um clamor da população, né, que é a empregabilidade no nosso município. Hoje nós sabemos que um dos maiores geradores de empregos na nossa cidade é a própria prefeitura, que emprega aproximadamente aí 1.000 funcionários, o nosso comércio local também, que é um grande gerador de empregos aí, mas as empresas, né, as empresas privadas e etc. aí, a gente ainda está num déficit muito grande. Foi criado o polo industrial aqui no Parque dos Pinheiros, que também teve uma certa aceitação aí, mas também não foi um boom, não teve uma grande explosão aí. A gente também não sabe por quê, não sabe se os incentivos foram tão grandes ou se não houve interesse mesmo dos empresários, ou a logística também não é bacana para esse atrativo. Até aproveitando aqui que o senhor prefeito municipal está aqui, o Silvino. Silvino, há uma conversa entre os vereadores aqui de que se coloque aqui nessa LDO uma ideia que o nosso município enxugue aí as contas, aí, os orçamentos, e compre uma área mais atrativa para que novos empresários vejam o nosso município como um atrativo, uma forma de empregabilidade, se instalar empresas aqui no município. E a ideia, a maioria dos vereadores esteve presente também nessa reunião, era a região de Batatuba ali, onde a massa falida hoje, uma desapropriação naquele lugar de mais ou menos 2, 3, 4 alqueires, que geraria aí a locomoção melhor ali, a logística, né? E o local ali é bom também, acesso Fernão Dias, Dom Pedro, Santos e etc. Então, prefeito, nós pedimos encarecidamente aí que se enxugue esse orçamento aí, de uma certa forma, assim como o vereador Edmilson colocou também, que tem 600 mil passando aí na questão do lixo aí, entre aspas, né? Só que é um pedido da população, que há muito tempo ela vem clamando por emprego no nosso município, e nossos piracaenses acordam cedo aqui, pegam ônibus lotado, vão trabalhar em Extrema lá, ganham uma miséria lá, R$800 por mês, vai para Atibaia, vai para não sei aonde, e a nossa maior
geração de empregos do nosso município é um absurdo, prefeito. Ela ainda está na prefeitura municipal e no comércio local. Se não existisse, fosse tudo terceirizado, a prefeitura e o comércio tiver mal das pernas, o nosso povo vai passar uma situação muito complicada. Então, atrativos aí para mais terras aí municipais, mais atrativos fiscais aí para que haja um olhar diferente aí para trazer novos empreendedores aqui para o nosso município. Senhor prefeito, uma outra situação que eu estou vendo aqui, em relação à bolsa de estudo para o ensino superior, está diminuindo, né, ano a ano. Estava previsto em 2021, 216 mil. E para 2022, 140 mil. Está acabando com a oferta de bolsas para universitário ou diminuiu? O que aconteceu? O que acontece é que mudou a lei, e a lei é baseada agora no salário mínimo. Para quem ganha, para quem pede um salário mínimo é 100%, não é mais o curso. Se o curso custar R$ 1.500, a pessoa recebe 100% de um salário mínimo. Então com isso você consegue chegar mas não tem demanda para isso? Não tem procura maior? Ou todos que pedem ao auxílio conseguem? Ou tem gente que não consegue? Não. Então, mas se tem limite, não poderia aumentar o número? Não, o senhor não entendeu, peraí. Eu faço faculdade de odontologia, custa R$ 1.900. Se eu for prestar bolsa, daí tem todo o aparato que eles passam, assistente social, a comissão avalia. Ah, você ganhou a bolsa de 100%. Eu não ganhei a bolsa de 100% no valor de R$ 1.900. E sim um salário mínimo. Tem cursos que você deixa até um salário mínimo, porém o curso custa R$ 250. Daí eu não pago um salário mínimo, eu pago o valor do curso. A pessoa ela não tem o troco. Então, mas não teria que ampliar o número? Se você tem um valor, 250 mil para gastar com bolsa ensino superior, se tem 50 bolsistas e você está sobrando dinheiro, você aumentaria para 60 bolsas. Não é questão, vereador, de sobrar dinheiro, é questão de dotação. O número de bolsa, ela continua o mesmo número de bolsas. O que a gente está buscando aqui é dotação orçamentária. É isso que acabamos de falar. Se deixa 250 mil, se vai usar 140 mil, por que eu vou pegar 110 mil e ficar segurando na dotação? Entendeu? Senhor presidente, talvez o que o vereador Edmilson tenha tentando comentar, que o ano passado, Edmilson, a inscrição para a Bolsa de Estudo não aconteceu. Isso, então, esse ano também, ela ainda não aconteceu devido à pandemia. Então, o que aconteceu? O número de bolsas no total, ela diminuiu. O que pode estar controverso aí, você tem razão. Se vai aumentar o número de bolsistas no ano que vem, a previsão não tem que ser menor, tem que ser maior. É isso que você está dizendo, né? Não pode diminuir. Se você tem 50 bolsistas que custavam antigamente 200 mil, daí limitou a um salário mínimo, que agora é R$ 1.100. Você não gasta mais 200 mil com esses 50 bolsistas. Na verdade, daí sobra um valor. Eu acho que deveria aumentar o número de beneficiados. Você aumenta o número de bolsistas, mas você não diminuiu o valor que você está... Na verdade, a gente tem que trabalhar sempre com o número de 40 bolsistas em 4 anos, porque são 10 anuais. 60, isso aí depende da vontade. Sim, mas o que o pessoal acaba abandonando, mas você sempre trabalha com 10. Só fazer uma parte. Em relação aos critérios também. São critérios bem específicos e que muita gente que tem que ser o beneficiário, então elas não chegam nos critérios específicos, entendeu? Que é realmente para atender a pessoas de baixa renda. Então, é o que eu perguntei, se tinha demanda. A primeira coisa que eu perguntei, sobram pessoas inscritos? Muito pouco, Rogério, né? A gente, pelo menos no ano passado, assim, inscritos tem bastante, mas assim, quem realmente faz jus ao benefício, não são muitas pessoas. Edmilson, não fica uma lista de espera. Eu entendi o que você dizer. Uma lista de espera vereador, grande o que a gente não pode é, por exemplo, bolsas. O que eu acho assim, se temos pessoas necessitadas que querem estudar, e eu estou economizando aqui porque tem um limite de bolsa,
eu entendo, na minha opinião, eu entendo que a gente deveria dar o número de vagas, dando oportunidade para aquele que não tem condições, que ele faça. Agora, se não, a primeira pergunta foi essa, se não tivermos número suficiente, não preenche o número de vagas, tudo bem. Aí é que está o problema. Como os critérios são bem fechados, bem específicos, a gente tem um número grande de inscritos, mas a gente não tem tanta demanda, tantos candidatos que atendem os requisitos. Então, não tem uma lista de espera tão grande, né, Rogério? Cris, não tem isso. O Edmilson, ele fez parte da primeira comissão de bolsa junto comigo. Da primeira comissão, e fui um dos primeiros bolsistas na época do Célio. Sim. Depois ele se tornou parte da comissão. Na ocasião, só para a gente problematizar tudo, tivemos 48 inscritos. Sabe quantas pessoas entregaram o documento adequado? 4. Você lembra disso, Edmilson? Nós falamos assim, a gente cancela todo mundo ou a gente faz outro processo? Aí eu e o Edmilson falamos, se a gente cancelar todo mundo, a gente vai estar desprestigiando os 4 que fizeram corretamente. Eu lembro da sua fala, lá no onde Adora Ramos hoje. Então, foi disso. Então, faz todo um procedimento, mas sobra, por exemplo, tem 10 inscritos. Casa, né? Depois foi em casa, fazia entrevista. Ia na casa. Faz visita na casa. Faz visita. Então, o que acontece? Eu que participei de quase todas essas comissões. São 10 e a gente chega até o número 15, 16, 20 daquele ano, a gente consegue chegar. Não mais que isso. Senhor presidente, só para complementar aqui, pois não. Até a fala do Rodrigo Tropeço, acho que a questão da geração de emprego no município de Piracaia é uma das bandeiras aí, eu acho que tanto da administração como da Câmara Municipal. Quero cumprimentar aqui o Valdir, né, de Canedos, que acabou de chegar também. E essa questão, assim, se a gente não começar a pensar nessa geração de emprego e dar a oportunidade do empresário ter a possibilidade de ter um terreno em Piracaia para ele começar a investir, porque essa oportunidade tem que começar a se pensar agora, na época do Covid, onde está todo mundo em crise. Passando o Covid, essas empresas já têm que estar começando a achar os locais ou ter uma divulgação do município que tenha a possibilidade de trazer para cá essas empresas. Então a gente sai na frente, se a gente começar a pensar agora e ter uma área nesse tipo de desenvolvimento. Então o município de Piracaia, não sei se tem notação aí, eu cheguei até atrasado hoje, mas a gente tem que pensar em alguma coisa para deixar um valor para a gente desapropriar uma área. E eu até acho que na área da Bata é até inviável nesse momento, porque não sei se atrapalha o leilão, não, é questão judicial. Não atrapalha, não. É o contrário, já entra o dinheiro lá, ele só destaca no memorial. Mas ali, então, na região de Batatuba, Canedos, por ser uma área logística melhor, próximo de rodovias, eu acho que essa é a intenção aí. É lógico que é o executivo que define isso. É uma sugestão que a gente está dizendo aqui. Mas o que eu quero complementar é que se a gente pensar agora, que estamos aí no meio da pandemia ainda, e sair na frente, ter uma área para poder oferecer para os empresários aí, para conseguir investimentos logo após isso, eles vão estar de olho aqui em Piracaia também. Então a gente levanta 2 bandeiras aí com geração de emprego e que vai trazer receita para o município. E outra, os nossos trabalhadores aqui não precisam ir para Extrema, não precisa ir para... Ainda vamos ter um polo industrial com uma logística ótima, diferentemente do que a gente tem hoje aí, que é um pouco mais complicado. Você vai no polo industrial 1 ali, até para chegar a carreta aqui na entrada da cidade é complicado. Você vai fazer ali na rotatória do posto de Ipiranga, não consegue. Então tem que ser na região Canedos, Batatuba, que for o caso. Eu acho que o Rafael pediu para dar uma complementada também. Rafael, por favor. Complementando sobre a questão de geração de renda, dos empresários do turismo e não só dos empresários do turismo. Outro dia, numa discussão na internet, o professor Rogério usou essa frase que está sendo bastante usada em Piracaia, dos novos rurais. As pessoas que tinham as suas casas de campo, de veraneio e hoje se tornaram residência. A demanda dessas pessoas por serviço de jardinagem é absurda, a falta de mão de obra que está na cidade. O rapaz que me auxilia lá com esse serviço de jardinagem em casa, hoje ele cuida da minha casa e mais 10 ele está negando o serviço. É um rapaz aí de 24 anos, que está tirando média de quase R$4.000 por mês sozinho, cuidando de 11 a 12 chácaras, e ele está negando o serviço porque ele não dá conta. Então, de repente, não sei se através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, assistência social, de repente o emprego não está só na área tecnológica, nas empresas, tal. De repente, um cara da cidade que mora aqui na área urbana ou na área rural,
conseguir dar para ele, fornecer um treinamento para ele trabalhar nesse tipo de serviço que esses novos rurais demandam, há mercado, é possível gerar emprego. E é o que eu estou falando para vocês, um rapaz de 23 a 24 anos, lá no Pinhal, onde eu moro, tira a média de R$4.000 por mês. Tem pai de família que precisa sustentar a família inteira aqui na região central da cidade, que não está tirando um salário mínimo. Então, de repente, mostrar para eles, não fica só esperando a gente conseguir trazer a empresa para Bataatuba, que isso vai demorar. Mas tem uma região inteira de casa de campo precisando de mão de obra para trabalho. Então, pensar nas diversas fontes de capacitação. De repente, separar uma verba ou ver alguma coisa para esse setor também. Não só a indústria. O campo, as casas de campo têm uma demanda enorme de trabalho a ser suprida. Presidente? A gente vai longe, hein, presidente? Em cima do que o nosso amigo aí, o presidente do Contur falou, né, é importantíssimo. Sabemos que essa mão de obra existe. Até também podemos procurar formas de trazer cursos técnicos também para novos jardineiros e várias outras funções aí que dá para ser desenvolvida no nosso município. Eu particularmente acredito que não dá para... Eu não sei, eu acho que Piracaia não consegue tomar só uma linha de turismo e só a linha industrial, comercial, empresarial. Eu acho que dá para casar o meio termo aí e ela tomar as duas direções bem centralizadas ali, que eu acho que das duas pontas aí dá para ter êxito, tanto no turismo quanto no empresarial, comercial e industrial. Falando da parte da possível área aí, né, área de empregabilidade no nosso município, futura, assim como o nosso presidente disse, demoraria um pouco, mas nós temos que pensar, assim como o André disse, desde já. A criança nasce, mas ela tem um processo longo, demora, para lá na frente fazer certinho, não ser atropelado e fazer com êxito. Nós temos um programa aqui no nosso município, que a maioria aqui conhece, que é o Promind, né? Que é um atrativo até para novos empresários, novos industriais aí, que ele dá um incentivo de ISS, aquele que pega um barracão, ele tem 10 anos aí de isenção, é uma forma de atrativo até qual eu peço a colaboração dos vereadores aqui, do Poder Executivo, que nós temos que rever um pouco ele, para ainda dar mais incentivo. O que nós precisamos é empregabilidade na nossa cidade. Dessa forma, o que ocorre? O dinheiro circula, aquece a nossa cidade, o comércio local, as pessoas empregadas, o turismo vai bem também. Acredito que dá para casar turismo, comercial, empresarial e industrial. Obrigado, vereador Rodrigo. Só para destacar aqui a presença do vereador Zezinho da Farmácia. Boa noite. Com relação às inscrições, pessoas que estariam aguardando para participar de forma virtual, só para destacar que no momento da inscrição, todos foram avisados que seria presencial para os inscritos. Então, a não ser que alguém consiga o contato para a pessoa mandar a pergunta, de outra forma não conseguiríamos ouvi-las. Tá? Bom, gente, lembrando também que nós temos duas audiências, né? Essa a gente está tratando só do PPA e nós temos que iniciar que vai tratar da LDO. Então, se ninguém tiver mais nenhuma manifestação para fazer, eu encerro aqui a LDO e nós iniciamos encerro o PPA e nós iniciamos a LDO. Apesar que eu acho que a LDO mais ou menos não vai ter muito o que rediscutir o que a gente já falou aqui, né? Sim, eu concordo. A não ser que alguém tenha mais algum outro tema, mas só para a gente só para a gente cumprir as formalidades. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da presente audiência pública, lembrando que a seguir realizaremos a audiência pública destinada à apreciação do projeto de lei número 13 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO para elaboração e execução orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Obrigado a todos.
Boa noite a todos. Dou início à audiência pública marcada por este Poder Legislativo piracaense, destinada à apreciação do projeto de lei número 13 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO para a elaboração e execução orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Cabe a mim, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a honra de presidir e conduzir os trabalhos da presente audiência. Esclareço que estamos realizando a audiência de maneira presencial, porém respeitando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Agradeço a presença do senhor prefeito, senhor vice-prefeito, vereadores, das representantes do Poder Executivo e de todos que acompanham esta transmissão ao vivo. Esclareço ainda que a presente audiência pública será realizada nos termos do artigo 282 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Conforme amplamente divulgado, fizeram inscrição para fazer uso da palavra, respeitando-se a cronologia dos momentos de inscrições. Leandro Rafael Apendino, Rafael Rizaro dos Santos, Lilian Pires Staninger, Helena Romano e Cristiane B. dos Santos. Vale lembrar que, conforme dispõe o regimento interno desta casa, o debate deverá limitar-se ao tema, conforme o tempo determinado para esta presidência. Cada um terá 5 minutos para o uso da palavra. O vereador que desejar interpelar o expositor poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, logo após o término do uso da palavra pelo expositor, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Bom, eu reitero aqui a questão da inscrição, né? Todos que se inscreveram receberam o e-mail da nossa secretaria salientando que seria presencial. Então, não foi preparado aqui pela assessoria a possibilidade da participação de modo remoto. Então, senhor Leandro Rafael, o senhor tem mais alguma consideração? Se o senhor tiver, está aberta a palavra. Não tem? Tá bom, obrigado. Senhor Rafael Rizaro dos Santos, mais alguma consideração? Bom, a senhora Lilian, a senhora Helena e a senhora Cristiane, então, diante das circunstâncias aqui, não será possível ouvi-las. Os vereadores, alguma consideração? Algum outro tema para ser tratado? Por favor. Senhor presidente, eu reitero como funcionário público que sou, nós estamos atravessando um ano difícil para o funcionalismo público, porque através de um decreto nós não vamos ter repasse, nenhum repasse salarial. Antes de ser vice-prefeito, eu sou funcionário público de 23 anos de carreira. E isso faz muita falta para as famílias de Piracaia. Como o Rodrigo também bem disse, quase 1000 funcionários. E eu fico numa situação muito delicada, porque dá a impressão que eu sou vice-prefeito, e porque eu sou vice-prefeito eu não defendo os funcionários públicos. Então, isso aqui, a gente precisa aproveitar o ensejo aqui, que é um decreto federal que limita o prefeito a fazer esse repasse aos funcionários públicos. Tem dotação para esse sentido, tem orçamento para isso e não se consegue efetivar por normas técnicas. Então, isso aqui fica um pedido para que isso seja pensado, para que isso seja reposto nos próximos anos. E isso não é tão fácil, porque eu vivi isso a mesma situação enquanto funcionário na administração da Fabiane Santiago, que no primeiro ano ela não tinha nem orçamento e nem dotação, e aí verbalmente ela prometeu que iria dar no próximo ano, não conseguiu dar, porque isso depende de dotação, depende de orçamento. Você imagina que você queira dar. Se você vai conseguir dar, é outras coisas, é outro procedimento. Então, quem está pagando o peso dessa pandemia aqui no nosso município são os funcionários públicos. A duras penas. Nada pode. Licença-prêmio foi congelada. Só para deixar um exemplo bem claro, se alguém tinha uma licença-prêmio para vencer dia 30 de maio do ano passado, ela tem que esperar até dia 2 de janeiro de 2022 para ela ter esse direito. Então, fica aqui meu lembrete aos funcionários públicos, que em nenhum momento foi tocado nesse assunto, e esse problema fica para o ano que vem.
Isso não é uma coisa dos vereadores que querem ou não querem que esse repasse seja dado, não é uma coisa nem minha nem do prefeito, é uma vontade do prefeito de fazer isso, mas tem um decreto federal e a gente não pode. A Gabriela, a nossa procuradora controladora interna, pode salientar sobre esse sentido. Eu até gostaria que ela se alientasse nesse sentido, porque eu falo lá para o moço, para o braçal lá, vamos trabalhar? Ele vai comigo, porque sabe que eu estou junto com ele. Mas eu sei que quando junta 2, 3 lá, ele está me mandando trabalhar porque ele é vice-prefeito, ele recebe um salário maior do que o meu. Eu sei exatamente o que ele pensa. Então, que isso fique registrado aqui nos anais dessa casa, que eu fiquei por 8 anos, porque isso é algo importante para o desenvolvimento do nosso município. Só para complementar a fala do Rogério, acho que isso aí, Rogério, até acho que ficou decidido, não sei se você participou da reunião, infelizmente eu não consegui participar, o Silvino falou que infelizmente esse ano não pode dar reposição salarial. E eu entendo que, como está na Constituição, é uma discussão jurídica, enfim. Mas ficou acordado que esse reajuste somado com o do ano que vem vai ser dado no começo do ano. Coisa que eu acho que é impossível mesmo, porque tem os quinquênios, tem as licenças, tem o pessoal novo que está entrando de concurso, mas enfim, ficou acordado, eu espero que aí os funcionários recebam, não sei se o prefeito quiser até complementar, que realmente consiga, porque isso aí é perca real no salário dos funcionários, como o Rogério bem disse aí. Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar com carinho, porque aquele funcionário que ganha um salário um pouco mais de um salário mínimo, esses 4,5% representa aí praticamente R$50. R$50 é quase que dá para comprar uma cesta básica. Então, e isso é para o resto da vida. Então, como foi acordado verbalmente, eu espero que aí, não sei se está no orçamento, a gente vai dar uma olhada melhor depois, como já foi falado, a gente tem que até avaliar isso aí e ver essa questão se está no orçamento a reposição salarial somada com a projeção da inflação do ano que vem. Na verdade, acho que aqui não consta. No PPA é o valor global gasto com o pessoal, né? Na lei orçamentária que vai ter quando a gente mandar a LOA, né, que aí a gente tem que prever isso para o ano que vai ter essa previsão. Em relação ao reajuste, ele é possível, desde que haja dotação orçamentária, se dá acumulativo. Em relação ao quinquênio, licença-prêmio, essas coisas, ela não retroage. Então, quando chegar o ano que vem, volta a contar de onde parou e o servidor vai ter direito dali para frente. Diferente do reajuste, talvez por isso que o Silvino tenha se comprometido a dar retroativo, por conta que é possível, desde que tenha um orçamento. Mas os demais benefícios que estão suspensos, a gente não pode dar acumulativo durante esse período que ficou suspenso. Doutora, então, eu até acho que a fala é essa mesmo. O problema é a questão da porcentagem da folha de pagamento, que a hora que entrar todos esses quinquênios, toda essa sexta parte, junto com o pessoal novo que está entrando, será que não vai estourar? Você repassando o reajuste da inflação desse ano mais do ano que vem, provavelmente a folha... Como esses benefícios, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, está suspenso, então ele está mais de 1 ano e meio sem conceder nada para ninguém. Pode ver que até a folha deu uma baixada por conta disso. Sim. Quando voltar em janeiro de 2022, vai começar a contar de onde parou. Então e os novos, eles só vão ter direito daqui 5 anos. Eles não têm direito... Eu sei. Então, eu estou falando dos novos, que vai aumentar a folha de pagamento, a percentual. Dá no mesmo. Não Se tivesse dado esse ano ou no ano que vem, é cumulativo. O percentual hoje é mais baixo justamente porque não está entrando quinquênio, não está nada. Quando acabar a lei do Bolsonaro... Não, mas não vai entrar mais. Ele vai passar... hoje vai manter. Vamos supor, só vai entrar, por exemplo, quem completou 5 anos a partir de 30 de maio. Só que ele não vai, a partir de 2 de janeiro. Entendeu? Porque quem completou 5 anos até 28 de maio, ok. Tá suspenso. Quem não completou, que faltou 1 dia, 2, 3 meses, ele vai entrando gradativamente. Então, mas quantas pessoas tem nesse 1 ano que ficou? Não são poucas pessoas. São poucas. Então, isso aí vai incidir na folha. Tem esses dados. Vai incidir na folha, não incide na folha essa porcentagem? Mas André, se tivesse incidido, já estava pagando. Como não incidiu, vai incidir, vai dar no mesmo. Não, vai incidir, mas aí é o que eu estou falando. Como se comprometeu a dar os 4,5? Mas isso também era para ter dado. Mas então, já era uma coisa. Vai chegar lá na frente e vai estourar a folha e não vai ser dado. O que comprometeu. Não tem, porque tem as correções do imposto.
a Receita também ela corrige. Esse ano, por exemplo, aplicou o IPCA no IPTU e não repassou o dinheiro para o servidor. Então eu espero realmente que isso aconteça, mas vai incidir. Isso não tem como não incidir, vai chegar lá, vai chegar próximo. Não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Não é aumento real, André, é recomposição da moeda. Os tributos, houve a recomposição. Não houve no funcionário, está sobrando dinheiro, tecnicamente, no orçamento. Então, por isso que a folha está em 44%, mas quando voltar não vai estar em 44%. Lógico, e se você der a reposição desse ano mais a do ano que vem, provavelmente passe. Mas pode chegar a 48%. É esse voltar que você fala que não é um boom. Esse voltar é gradativo. Entendeu? Ele vai vir de acordo com a individualidade de cada um. Não vai, tipo assim, virar janeiro e todo mundo ter o direito automático. Ele vai ser gradativo. E aí a folha vai ir aumentando gradativamente. O 44%, por exemplo, se você desse 3% no 44%, ele sobe 1,2%. Ele vai para 45,6%, era para estar. Se tivesse dado o reajuste de 3. Então, mas é mais ou menos esse cálculo. Não, eu espero. Daí você vai dar mais 4, por exemplo, ano que vem. Eu só espero que atenda ao compromisso que fez com os funcionários públicos. Mas isso aí vai. Bom, mais alguma consideração dos senhores vereadores, representantes do executivo? Só para finalizar, o que eu queria finalizar, finalizando, pelo que eu passei aqui na Câmara Municipal, e a gente sabe, pelo que eu passei quando eu era vereador, o Edmilson, enfim, eu acho que todo vereador legislativo com executivo são completamente diferentes, são poderes completamente diferentes, mas graças a Deus, desde o começo dessa gestão, existe um respeito entre ambos os poderes. O que eu estou te falando isso? A respeito até a questão do turismo, tudo, e a questão do PPA que está subindo, e os vereadores eles podem adequar o PPA. Então, que os vereadores, se fossem mexer no PPA, que chama, de repente, o contor, que faça as reuniões legislativas, que ele queira mexer e o porquê, mas que antes chama aqui o executivo, antes de ir para plenário, para não ficar aquele negócio, mexemos aqui, só que a gente não sabe. Eu sei que tem poderes completamente, até eu ia pedir para o líder do governo, que é o doutor Edmilson Armelei, que tramitasse isso daí. Eu sei que são poderes completamente diferentes, mas eu acho importante, quando passar, para não ter o quê? Daí vai para o prefeito, daí vai ter que vetar, algumas coisas assim. Então, pela transparência que tem os poderes e pelo trabalho que tem desenvolvido desde o começo do nosso mandato, para não ter o desgaste, nobre vereador Edmilson, e você como líder daqui do Executivo, que tramitasse isso daí. E você sabe que a gente está super aberto, a gente chama a Vilma, chama a Cris, chama a Gabriela, para saber na onde vocês querem remanejar. Ah, Silvino, então por que você não chamou os vereadores para subir então o PPA? Isso que eu ia falar. Eu sei porque eu conheço você. Por que você não chamou? Por quê? Porque a gente faz o PPA baseado na realidade do Executivo. Vem para o Legislativo. Como vocês mexem no orçamento também do Executivo, que vocês podem mexer, mas então agora o que acontece? Eu mando o croquis, o esqueleto, eu queria que vocês pensassem, vindo até a demanda do turismo, e que chamasse aqui, olha, Silvino, antes para a plenária a gente quer mexer nisso aí, o que você acha? Olha, vai, para não estar aquela coisa de pegar, passar e desce lá e fica esse desgaste. Então eu queria pedir ao nobre vereador, que é líder do governo, que tramitasse essa fala. Eu acho que a gente pode se reunir, os vereadores aí na próxima semana, e no início da próxima semana, já definir o que o Legislativo tem como pretensão de alterar. Tem a questão até do asilo, que estava aqui, agora conversou com a gente, que eles têm uma demanda também, eu acho que é importante. Então a gente sentar, pontuar, levar, passar para as meninas lá, para verificar como é que a gente encaixa isso, de onde tira, tal. E eu acho que é importante também assumir o compromisso, o prefeito, porque tem aquele 7% lá que pode remanejar, que eu sou favorável a zerar aquilo lá. Por quê? Porque eu acho que se tiver uma alteração, porque não adianta nada colocar 500 mil lá no turismo, o prefeito vai lá por decreto, ele muda. Ele tem essa autonomia desde que esteja previsto lá. Então, se a gente zerar isso daí, eu acho que o prefeito, até a conversa com o Legislativo fica melhor. Precisa mudar alguma coisa?
a gente vai lá e... Eu posso fazer um pedido também ao nobre presidente da casa, vereador Toninho Leandro? Eu não acho, se for constitucional, zerar, mas também que volte sessão de Câmara toda semana, porque senão eu vou ter que pedir, toda vez, urgência, convocar, porque não dá para ter sessão de 15 em 15 dias e eu esperar o projeto passar 15 dias que a cidade vai parar. Então, o que acontece? Então, que volta a sessão legislativa. Então os vereadores vão querer por 25%. Não, tudo bem, nobre vereador. Eu acho que isso daí... Eu sou de pleno acordo e todo mundo sabe na transparência que toda a vida a gente trabalhou. Então, se realmente acontecer isso, se for de direito, tudo, eu não acho ruim. E eu não acho problema pedir ordem para a Câmara. Porque eu acho que isso sim é o debate político. Por isso que a gente está aqui, para debater política pública. Mas então que tenha sessão toda semana, então, porque eu vou ter que ficar convocando extraordinária toda semana. Já foi até colocado. Tudo bem. Prefeito, já foi até colocado mesmo, porque a demanda da cidade é grande. A gente que teve lá da vez... então. E outra, até para não ficar muito cansativo, uma sessão de 15 dias... essa questão da sessão... Quanta coisa acontece numa semana que precisava ser discutida e não tem A questão discussão. da sessão, o vereador André, todos que os vereadores estão presentes aqui, já é um tema recorrente entre nós aqui e a gente já percebeu a necessidade de ter que fazer essa alteração, porque é uma Câmara que trabalha e os vereadores... O município crescendo e tem demanda. Exatamente. Na realidade fica tudo atropelado, né? Sessão de 4 horas aqui, chega uma hora que parece que o vereador já está dormindo já e não sabe nem o que está votando. E aí nós temos demanda... Sessão toda semana, dá para analisar melhor os projetos, se tiver que emendar os projetos. E aí tem demandas que a gente se manifesta na sessão que, na verdade, muitas vezes o Executivo já cumpriu, ou o requerimento que já foi respondido, então até por questão de Daí a gente vem aqui, pede urgência, o pessoal fala que não é urgente, não, só o mês que vem. Bom, só para a gente seguir aqui, questão do tempo, eu não sei se existe mais o interesse dos vereadores, do Executivo. Por favor, Gabriela. Eu só queria concluir também, reafirmando o que o Rogério disse. Eu sei que é muito difícil a gente falar em aumentar tributo, né, em ano de pandemia, mas também é fácil discutir remanejamento, né? E falar, não, está precisando dessa pasta, essa pasta precisa de mais um pouquinho, essa daqui. Mas, infelizmente, a gente tem sim que discutir a tributação do município, ainda mais porque a gente tem uma injustiça social atualmente, né? O pessoal sabe, na nossa planta genérica. E a pessoa que ela é correta, o bom pagador, é que mantém mesmo os impostos municipais. Né? Aquela pessoa que faz aquela ampliação dentro da casa dela, entra com o projeto, altera o IPTU. Mas a gente sabe que muita gente aqui tem casa construída num terreno grande, num bairro bom, lá no Boa Vista, e paga só o terreno, nunca deu entrada com a construção e tudo mais. E essa pessoa ela não vai de livre e espontânea vontade. A gente até estava conversando, né, Cris, de fazer uma campanha para essas pessoas virem até a prefeitura através de algum incentivo, ou até mesmo de alguma determinação que, se caso ela não viesse, a gente poderia aplicar um tipo de multa, né? Isso está previsto no Código Tributário, que se ela sonegar, a gente pode aplicar essa multa, só que a gente não faz isso atualmente, né? Então, de fazer uma campanha para essas pessoas virem até nós, de alguma forma, para regularizar a situação do imóvel dela, para a gente conseguir aumentar aí a nossa tributação municipal. Porque a gente até fez algumas reuniões com empresas, né? Para fazer esse cadastro através de voos aerodinâmicos, fazem a medição da área construída e tudo mais, a gente confronta com o cadastro, vê o que ampliou ou não, mas é uma coisa cara, né? Infelizmente o nosso município não comporta. Então a gente já colocou no orçamento, no PPA, essa previsão a mais, contando com o trabalho do Executivo e do Legislativo. Eu peço para vocês, para que ajudem a gente a fazer esse trabalho da PGV e da atualização do cadastro, para a gente contar aí com o PPA do jeito que está. Gabriela? Presidente, foi muito pertinente a sua fala, é uma fala aqui debatida há muito tempo já aqui na Câmara Municipal, é a justiça social. Sabemos aqui no município de Piracaia que tem desproporcionalidade em vários bairros em questão de valores. Se você pegar o Pouso Alegre, lá onde o Rogério mora, lá, o vice-prefeito, paga R$40. 49. E aí você atravessa a rua, você vai para o Dirce Badari,
R$28. Então tá errado, é a mesma infraestrutura que os bairros têm, eles recebem as mesmas zeladorias e tem essa desproporcionalidade. Então, conversei já com o Edmilson, já nos reunimos, Tonho, André, o próprio Tiago, nós temos que equiparar isso. Ou o que está pagando menos paga-se igual ao que está pagando mais, ou você faz uma média ali e ambos pagam iguais, porque está muito desproporcional. Isso não é só lá, vários bairros estão dessa forma. E outra ideia que nós tivemos também é os bairros de interesse social do município. Também há desproporcionalidade de valores. Geralmente são terrenos de 125 metros, 140 metros, que tem sua residência pequena lá, de 50, 60 metros quadrados, e pagam valores diferentes. Então, fazer um valor ali unificado para todos esses bairros de interesse social, para fazer a justiça social a qual você falou. Outra questão muito debatida aqui, chácaras de lazer no nosso município, chácara de recreio nas beiras das rodovias, aí que a gente sabe que não tira um leite de uma vaca ali, não faz um sabão, não faz nada e paga como se fosse rural. Tem que colocar, paga como INCRA, tem que colocar IPTU neles, tem que fazer com que eles paguem como toda a população piracaense paga, porque senão fica essa desproporcionalidade, fica essa questão errada, não levanta o orçamento do município e a gente só fica discutindo. Enquanto não tiver uma fiscalização mais dura e um trabalho sério nessa questão, a gente só vai ficar na conversa mesmo. Deixa o presidente, só para complementar, eu acho, Gabriela, isso aí é o que a gente fez, arrecadou 2 milhões aí. Infelizmente a empresa é muito caro o serviço e talvez o valor do serviço fique só em serviço e não em benefício para a prefeitura nesse primeiro momento. O que a gente precisa, e levantamos a bandeira junto com o Silvino no governo passado, foi dos loteamentos clandestinos e irregulares. Esse não paga IPTU. E o nosso jurídico da prefeitura, eu não sei que cargas d'água o entendimento deles lá, é que eles não querem, a hora que sobe lá para cá. Porque o que acontece? A pessoa tem a propriedade lá, o loteador, e a matrícula ou o documento é da área toda. E aí ele começa a fracionar. E só tem contrato de compra e venda. Então precisava fazer um trabalho, e essa é uma bandeira, acho que a primeira que tinha que levantar, de todos esses loteamentos clandestinos. Pegar, fazer um trabalho de in loco lá e achar esses contratos de compra e venda, ou pressionar de alguma forma, que a prefeitura acho que tem como a fiscalização fazer isso, trazer esses contratos e aí sim cadastrar esses imóveis. Se a gente cadastrar os imóveis de loteamentos clandestinos e irregulares de Piracaia, no mínimo, vou dizer por ser uns 40%, a gente aumenta o nosso IPTU. Então, nem é tanto, porque o recadastramento que a gente fez das construções, pelo menos na área central e nos grandes bairros aí, marginal, foi feito muita coisa. A outra coisa é essa questão da justiça tributária. A gente cadastrou imóvel na marginal, imóvel ali de 5 mil metros quadrados, com mansão. E o preço da via, o preço público da via é R$8 o metro quadrado. Quer dizer, é isso aí a revisão tributária, fazer a justiça tributária nesses locais. Mas o principal nesse momento, eu acho, é esse trabalho junto. Entendeu? Agora que você está levantando essa bandeira, ver como a gente pode, junto com o nosso cadastro, pegar esse pessoal e lançar, porque esse não paga nada, nem do lote, e usa toda a infraestrutura como a gente usa, escola, saúde, lixo, entendeu? Quer dizer, a gente paga para aqueles que não pagam, usarem. Aumentaria mais ou menos em torno dos 40% a arrecadação do município, na questão do IPTU. André, você me permite só fazer uma parte nessa questão do loteamento clandestino, a gente está falando de parcelamento ilegal, né? Infelizmente, o STJ tem um entendimento de que a gente não pode tributar. Esse entendimento até a PJM me passou na semana passada, que é um entendimento recente deles, que alguns a gente até chegou a tributar e vai ter que cancelar. Então, juridicamente, por esse entendimento, até chegar no STF se discutir, infelizmente a gente não consegue tributar esses parcelamentos. Em relação à fala do vereador Rodrigo, eu acho interessante, só que antes da gente fazer a justiça social, a gente precisa cadastrar aquele que, porque é muito mais importante do que de quem paga menos, ele ainda paga, são aqueles que não pagam, né, que é o trabalho que hoje eu e a Gabi a gente estava falando do cadastramento daquelas áreas que não pagam, então que é o que a gente vai tentar fazer via prefeitura mesmo, porque a empresa a gente não tem condições de pagar, mas para depois fazer a justiça social num caráter geral com todo mundo, porque tem muita gente que ainda não paga. Então, André, é por conta disso, por conta do parcelamento, que agora a gente não vai conseguir tributar. Então,
Então, que a fiscalização não deixe que saia residências. E que é outro trabalho, né? Aí você entendeu? Porque senão, o que acontece? Essas pessoas estão usando o recurso de quem paga. Eu não sabia desse entendimento. É recente, então, recente, isso. Porque eu acho que o IPTU a gente pode lançar em qualquer... Entendeu? Está sendo clandestino. A gente já chegou a tributar alguns imóveis, porque a gente também tinha esse entendimento de que parcelamento é ilegal. E foi uma briga na gestão passada, né? A gente chegou a cadastrar. E agora o PJM está pedindo para cancelar por conta dessa decisão. Então, eu acho que a questão é... Como é que pode? Isso aí é... Não sei, a questão jurídica... Eu encaminho para vocês depois que a PJM mandou para mim. Plenário, no STJ. Viu, mas aí... Não, aqui na prefeitura, sim. Mas deixa eu falar uma coisa, só uma pergunta. Não é, mas eles já estão pedindo para a gente seguir essa orientação. Então, assim, para a gente não perder tempo de trabalho, doutor, de tributar e depois ter que cancelar, então a gente precisa sentar e desenvolver uma linha de raciocínio, porque senão a gente sai todo mundo tributando e depois tem que cancelar. Mas, viu, Cris, então entra no que a gente falou. Se a área já está ali considerada uma área residencial, então que toda a propriedade que esteja no nome do proprietário, a matrícula inteira, na verdade, do parcelamento, que lance o IPTU. Alguém tem que pagar, porque ela é uma área urbana. Pode ser. Então, assim, mas é uma coisa que, assim, não é tão fácil. A gente fala, vamos tributar todo mundo. Então, assim, aí a gente chega, aí eu falo assim, a Cris é chata. Não é que é chata, é que tem os impasses jurídicos, quantos IPTUs e, enfim, algumas coisas que a gente agora está tendo que cancelar. E isso, o que acontece? Para o tribunal é mal visto, porque a gente tributa e depois cancela. Tributa e depois cancela. E quando você cancela, é como se estivesse fazendo renúncia de receita. Então, a gente pode desenvolver uma linha de raciocínio em relação ao parcelamento legal, levando em consideração que já há uma decisão do STJ em relação a isso. Mas eu acho que o trabalho também que tem que ser feito é em relação, que nem você falou, a fiscalização da regularidade do loteamento também. Então, por que acontece? Se já tem o loteamento, tudo bem, você não vai conseguir tributar as casas, mas que tributa, então, geral. Pega a matrícula geral do terreno, porque ali caracterizou uma área de residência, que vá no proprietário do terreno. Então, mas exatamente, a gente vai ter um problema isso daí, porque se você não tributar, vai ficar lá, tá ilegal. Como é que você deixou construir lá o município daí para ele regularizar? Precisa do trabalho da fiscalização em relação à regularidade do loteamento também. E depois, para a pessoa regularizar, para ela entrar com uma ação do usucapião, se tiver o IPTU, facilita 90%. Se não tiver, ela não vai ficar o resto da vida irregular. Ou a prefeitura vai ter que entrar com uma ação. Né? Isso aí é péssimo, precisa tomar cuidado de cancelar esses... Cris, temos aí 2 pontos, cadastrar quem não está pagando, isso é um ponto, né? E falar sobre a justiça social da planta genérica é uma legislação que pode tanto partir do executivo como do legislativo. Então, cadastrar quem não está pagando, automaticamente é parcelamento legal, porque o legal está pagando, porque foi lançado para... Não, às vezes a pessoa tem o terreno... não, pode ser a construção, mas o IPTU do terreno... Esse foi o trabalho que o André fez. O do terreno, são essas pessoas a gente fala cadastramento, mas na verdade é a regularização do imóvel. Então, mas você pega uma chácara, por exemplo, que a gente fala, a chácara, ela mudou a destinação lá, tá? Geralmente as chácaras que tem aqui era uma propriedade rural que foi subdividida em parcelas menores que viraram chácaras. Por isso não pagam. Mas se você é um parcelamento legal. Sim, por isso que tem que olhar o caso a caso. Mas é que como o André falou, específico de loteamento, que é esse caso específico, é mais específico, entendeu? Mais alguma manifestação da parte do Legislativo, do Executivo, da população presente? Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da presente audiência pública. Boa noite a todos. Parabéns pela presidência, vereador Tiago. Boa noite a todos.